Fala galera, Robson Abreu chegando aqui para mais um vídeo aqui na nossa playlist aqui sobre vôlei, né? Falando aqui no nosso canal sobre o rodízio. E aí falando, sempre convidando atletas de vôlei, atletas muito especiais para nós aqui, atletas que estão brilhando o mundo afora ou aqui no Brasil. E hoje eu tenho o prazer de voltar a ver, que eu falar eu ainda falo com ela, mas voltar a ver aqui na minha telinha a Laura Canedo, que é atleta de vôlei. Ela vai estar batendo um papo aqui, falando onde ela joga hoje, né, sobre um pouquinho sobre a vida dela. Mas, Laura, muito obrigado de novo por você ter aceitado bater esse papo aí comigo, né? Vai ser muito legal ter de novo a Sim, oportunidade de ouvir mais de você, Laura. Obrigado. sim. Obrigada a você, Robson, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vamos começar aí esse rodízio. Vamos lá, rodízio. O rodízio que a galera costuma gostar é o rodízio que o atleta não pode participar muito, não, Ou que é aquele de então, comida. né? Ó, Pois tem que ser é, devagar, hein? devagarzinho Você curte sempre. também esse, né? Você curte esse também, né? Ah, como que não, né? Ainda mais que eu tava jogando lá fora, não tem rodízio lá, né? Rodízio é coisa de Brasil. Mas a gente não vai falar desse rodízio alimentício, não. A gente vai falar aqui da Sim, posição, da vida da Laura dentro de quadra, fora de quadra. Mas primeiro, sim, Laura, um resuminho aqui. Eu te conheci, você jogava num clube aqui no Brasil, e isso, 2, 3 anos depois do tempo que a gente conversou, hoje em dia você está na Europa. Então fala para a isso. galera um pouquinho dessa tua trajetória, como você começou e onde você está jogando hoje. Hoje você está de férias aqui no Brasil, mas Tô de para onde você vai férias. voltar? Fala um pouquinho para a galera aí. Ah, então, eu comecei jogando aqui na base, né, no Tijuca. Depois eu fui pro Flamengo ainda durante a base, terminei a minha base no Flamengo. Aí depois do Flamengo fui pro. Na verdade, no meu último ano de juvenil, que foi o ano da pandemia, eu fui para Taubaté. Aí lá eu terminei a minha base, aí de Taubaté fui para Maringá. Fiquei 3 temporadas em Maringá, fui para São Caetano e agora eu tô na Europa. E qual é o nome do clube? Você está? Agora, VKP Bratislava. PKP Bratislava. Legal. Isso. Então, assim, isso é o resumo, gente, porque a gente já bateu um papo em outra oportunidade, depois vocês podem até procurar mais lá sobre o nosso bate-papo. Laura, fala para a galera, qual é a sua posição? Eu sou levantadora. Você é levantadora. E uma curiosidade aqui dentro da questão da sua vida de atleta. Você joga com o mesmo número a carreira toda até aqui ou não? Você já Não, modificou? nossa, já mudei algumas vezes aí. Comecei com 14. Ai, meu Deus, olha o gato. Sem problema. Pode vir aí, gatinho. Daqui a pouco vem a cabra, né, que você tem também, né? Daqui a pouco ela aparece, ela gritando aqui. Desculpa. Nada? Comecei jogando com a Sobre o número. 14. Isso, comecei jogando com a 14 na base, que era um número que na época eu queria jogar com a 4, mas aí quando eu cheguei no time já tinha uma menina do time que tinha o 4, aí falaram que tinha o 14 sobrando, eu falei, ah, 4 ali, ok, tá perto, vai ser isso. Aí depois já joguei com a 11 e agora eu tô jogando com a 21. Nunca fui muito apegada a isso de número assim, não. Isso que eu ia te Mas perguntar. Hoje em vai dia ser você não tem também. preferência. Não, não, hoje em dia o que tiver tá bom. O importante é estar jogando, né? É isso, o importante é estar em quadra. E como que você vê assim a diferença do vôlei do Brasil e o vôlei lá na Europa, né? Porque agora até anotei aqui para não esquecer, já tinha esquecido de cabeça. Você está na Eslováquia. E como é Isso. que você vê as grandes diferenças assim do tipo de vôlei, do seu jogo? O que mudou assim? Ah, eu acho que aqui no Brasil é um jogo muito mais, assim, rápido, né? Muito mais técnico, acho que diz, né? Porque o nível do voleibol do Brasil é um nível muito bom, né? A Superliga, por exemplo, é uma das 3 melhores ligas do mundo. Então, e lá na Eslováquia, o time que eu tô jogando é um time mais como se fosse um nível de Superliga B, assim, um pouco mais abaixo, né? Então, às vezes é um jogo um pouco mais Uhum. lento, tecnicamente, às vezes é um pouco mais abaixo, mas assim, os times lá são bem guerridos, assim, sabe? Eles têm, é bem competitivo, os times estão bem parelhos, assim. E de experiência está servindo muito para você, né? Além de jogar Nossa, com não, pra pessoas mim de tá outras. sendo, Não que no foi, Brasil você não jogasse com outras nacionalidades, que sempre tem, né? sim, Mas você conhecer uma outra cultura, né? Um outro jeito, é sim. importante, né? Não, isso com certeza tá sendo muito especial e importante pra minha carreira, né? Ter essa primeira experiência fora e agora eu pretendo continuar aí pelo menos mais uns 2 anos aí fora pra continuar agregando, né, o voleibol pra conseguir voltar pro Brasil. Quero
terminar, né? Quero voltar a jogar no Brasil ainda, mas com um pouco mais de bagagem internacional, que eu acho que isso é importante também, ainda mais para minha posição, né? Terminar, não, calma aí, você tá quantos anos? Não, tô com 25, mas, tipo, Ah, tá. terminar a carreira, sim, jogar mais aqui, entendeu? Tem uns anos Falta ainda aqui. de voleibol ainda. Ah, pô. Falta uns 15, 20 anos aí para tu Ué, acabar. uns 10 anos ainda, acho que dá para jogar Pelo menos, ainda. né? Pelo menos uns Tá 10. certo. Vamos lá, vamos entrar aqui na questão do rodízio. A ideia é que você escolha um número das posições da quadra, e aí, Tá, qualquer número que você escolher, eu vou te fazer uma pergunta relativa ali dentro da quadra e um outro relativo a fora da quadra sobre a Laura. Qualquer ok. número aí, você vai passar por todos os Tá 6, então bom. não tem problema. Tá bom. Pode ser o 4, então. Vamos lá, vamos começar na 4, vamos jogar na esquerda, na ponta esquerda lá, né? Se Isso. fosse oposta, poderia ser. Você é destro ou canhota? Sou destra, sou destra. Ah, então seria uma aposta ali. E vamos lá, então vamos lá. Primeira pergunta, vamos voltar assim para dentro do jogo, dentro da quadra e tal. Se você pudesse mudar uma regra do vôlei, qual você mudaria? Pense com carinho. Pense com carinho. Mudar uma regra do vôlei. Se você achar que Hum... deve, né? Também. Tá satisfeita com Ah, tudo? Já foi, não, já no, o acho vôlei que, já foi assim, várias acho mudanças que já, né? teve algumas mudanças já. Eu acho que para deixar o jogo assim, né, mais limpo, acho que a questão de poder tocar na rede com o cabelo, por exemplo. Acho que o ideal seria, tipo, bateu na rede, qualquer parte do corpo, acho que devia não considerar, quer dizer, considerar como um erro, né, para deixar o jogo ainda mais limpo, mais claro, assim, né? É, porque hoje em dia o cabelo, ele, Não é rede, ele não não é consideram, né? rede. Isso. Hum, Por exemplo, eu tô É. levantando, aí na hora que eu vou levantar, meu cabelo bate na rede, mas se é só o cabelo, pode, entendeu? Mas aí se pega Hum. o braço, ou as costas, qualquer outra parte, aí não pode, né? Ó, Laura Radical, cara. Laura Radical. Ó, e aí, outra pergunta voltada mais para fora da quadra é o seguinte: você mudaria. Olha, começou com perguntas fortes você. Ai, Você meu mudaria Deus. alguma decisão que você já tomou na sua vida? Se sim, qual? Não, acho que Profunda essa não. pergunta. É profunda, mas acho que não. Acho que eu penso muito assim, né? Acho que tudo acontece porque tem que acontecer e no tempo que acontecer. Então, acho que tudo tem que acontecer dessa forma, por mais que no momento eu não Uhum. entenda o porquê eu tomei essa decisão, o porquê eu escolhi isso, mas eu sei que Deus sempre escolhe os caminhos certos pra gente, né? Então, acho que não me arrependo de nada, também acho que nem mudaria nada, não. Sigo da maneira que foi mesmo. Legal, legal. Outro número? Você saiu do 4 agora, vamos Hum, para qual? 5. Curiosa, né? Escolheu logo o 4 e disse que não tem preferência de número. Só um pouquinho, só um pouquinho. 5, vamos lá. Como você se prepara mentalmente para um jogo importante? Você acabou de disputar uma final, por exemplo, e venceu, né? Qual foi a final? Fala para a galera também. O que foi? Foi uma O Copa? quê? Foi a Liga? Foi o quê? Foi, a gente A foi final que campeão você das duas, disputou. né? Teve a Copa, que foi em fevereiro, e teve a Uhum. Liga agora também no final, que foi agora em abril, no final de abril. No E começo de como é a maio, sua na verdade. preparação mentalmente aí para um jogo importante como esse? Eu tenho uma coisa que a minha mãe sempre me falou isso e eu já li também em alguns lugares, que é aquilo de você fazer uma preparação mental antes de você entrar em quadra. Então eu sempre fecho os olhos, fico imaginando, né, aquele cenário das coisas acontecendo, de eu conseguindo fazer um saque bom, de eu conseguir levantar uma bola boa, fazer uma boa defesa. Então eu tenho muito isso de ficar imaginando para poder aquilo ser mais forte na minha cabeça e conseguir botar aquilo em prática, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito, essa mentalização, né, antes do jogo. E ouvir uma música também mais animada, né, mais agitada, para aí também tentar não ficar pensando em nervosismo, às vezes ter uma conversa assim um pouco mais descontraída para quebrar um pouco do clima, para conseguir entrar em quadra da melhor forma possível. Curioso, porque então, galera, se vocês verem a Laura de olho fechado, ela não está dormindo na quadra antes do jogo, ela está concentrada Isso, naquilo que isso, pode vir a acontecer. E o curioso isso. que eu achei é
música agitada, então tu prefere a música agitada para já entrar no Pra já pilhado entrar no jogo, né? clima do pilhado, assim, no jogo, porque Maneiro. eu sou uma pessoa, assim, jogando, né? Na vida, assim, até que Aham. nem tanto, mas, pô, jogando eu sou muito pilhada, eu sou muito agitada, eu gosto de gritar, de correr. Então, tipo, acho que isso me ajuda a já entrar no clima para quando o juiz apitar, eu já tá ali no clima do jogo, sabe? E rezar É o, também, eu sempre tenho costume de rezar antes de entrar em quadra, pedir proteção e tudo mais. é o inglês que vocês usam, você usa na comunicação lá? É, Ou... as meninas falam inglês, mas o meu técnico fala espanhol. Então a comunicação com ele é mais fácil, assim, né? Falar Aham. devagarzinho, pausado, ele me entende, eu entendo ele. Às vezes não, mas na maior parte do tempo dá para entender. E com as meninas e o resto da comissão, e de maneira geral, assim, é inglês. Dentro da pergunta 5 ainda, como não permitir que os fatores externos da sua vida não afetem o seu jogo? Cara, eu tenho muito pra mim, eu acho que é uma qualidade que eu tenho muito bem, assim, que muita gente já falou disso também, é que eu consigo muito separar o momento que eu tô em quadra, seja treinando, seja jogando, seja na academia, tipo, esse momento meu de trabalho, né? Eu consigo separar Trabalho. muito bem, tipo, a questão profissional e a questão pessoal. Então, acho que a melhor maneira que tem é você saber que não vai te ajudar você levar o seu problema de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, não vai resolver, vai acabar só piorando. Então, eu acho que a melhor maneira disso é você ter essa noção de que você tem que fazer o seu melhor, seja no seu âmbito pessoal, seja no seu profissional, e sem deixar isso atrapalhar um outro, porque isso não vai te ajudar, vai acabar só piorando. Às vezes você está com problema em casa, mas você está bem no seu trabalho, e aí você acaba deixando esse problema em casa te levar para o trabalho, e aí você acaba ficando mal no trabalho também. Então, acho que isso é uma coisa que você tem que deixar muito bem separado para te ajudar também, né? Para você conseguir levar a sua vida mais tranquila. Perfeito. O pessoal que está gostando aqui da Laura Canedo, depois vocês seguem lá, ó. Passou aqui, ó. Pode seguir. Underline, Canedo, Laura, underline, Canedo, Isso. Laura. Assim como a mim também, Robson SS Abreu, segue a gente aí, acompanhando o nosso trabalho. Já foi a 4, já foi a 5, vai mais qual agora, Laura? Agora vamos para um. Vamos para um aqui então. Vamos lá sacar, né? Isso. Qual tipo de treinador você mais gosta? Aquele mais enérgico ou aquele mais tranquilão? Ah, eu gosto do mais enérgico, assim. Assim, eu cresci a minha base eu fiz no Rio de Janeiro, né? E o meu primeiro técnico, ele era assim, muito louco, muito, sabe, agitado. Então, eu acho que eu fui acostumada com isso, né? Eu fiquei 6 anos com ele, então fui acostumada a isso, com aquele técnico que vem, sabe, que grita, que puxa o time, que dá uma agitada, assim, até esporro, né? Acho que uma coisa que a gente tem que saber é saber levar esporro e levar numa boa, porque uma coisa também que Isso. eu sempre me falaram é que a partir do momento que o técnico que ele tá brigando com você, é porque ele acredita que você sabe fazer melhor. Então, o que você deve se preocupar é a partir do momento que o técnico para de falar com Parou. você e só ignora, sabe? Então, eu prefiro aquele técnico mais agitado, assim, que, sabe, que bota fogo, assim, no time. Isso aí que a galera, mas assim, é importante, né, sempre frisar que é bom não passar dos limites, né, do limite, Sim, sim, obviamente, né, do obviamente. respeito, né, Sempre obviamente, mantendo ali o respeito, obviamente, nada que claro, claro. vá além disso. Só rotina fora das quadras, quando você tem um tempinho aí de ficar fora das quadras, uma rotina mais tranquila também, ou tu gosta mais de curtir uma parada mais agitada também? Como é que é Não, você eu sou agora? fora Você de está de quadra, férias, agora você está é, descansando, né? tranquila agora, tranquilo. Mas geralmente fora de quadra eu tenho uma vibe assim, mas eu gosto de. Eu já, acho que já porque eu sou muito elétrica em quadra, eu acho que eu preciso também ter um momento de ser mais tranquila fora de quadra, né? Então, Recuperar as energias para gastar na quadra. exato, exato. Eu gosto de ficar deitada, vendo uma série, estar com a minha família, estar com meus bichos, assim, conversar com Certo. meu namorado. Então, é isso que eu gosto, assim, de ficar mais em paz e conseguir recuperar bem, porque eu acho que já gasta muita energia em quadra já. E você falou dos seus bichos, aproveitando aí. O gatinho que nós já vimos, já Eu apareceu tenho aqui na nossa 3 entrevista. gatos aqui. É isso. E mais, e tem São outro 3 animal gatos, curioso. tem
3 gatos, um cachorro e uma cabra. Cabra. Da onde veio a ideia da cabra? Que paixão veio pela cabra, ô, dona Laura? A minha mãe, ela tá com 1 ano e meio agora, né, a cabra. Há uns 2 anos atrás, a minha mãe começou a ver negócio de cabra na internet, aí ela começou a pesquisar e falava que queria cabra, porque aqui a gente mora, tipo, é uma casa grande, tem um quintal, então teria espaço para isso. E aí ela falando que queria uma cabra, não sei o quê, mas aí a gente estava meio, será? Não vai, vai, não vai. Aí aconteceu que no final de 2023, meu pai faleceu, e aí a gente viu assim um momento de ser um momento para minha mãe, pelo menos assim, meio que esquecer o que tinha acabado de acontecer, que foi um momento muito triste, muito pesado, e ter um novo foco, assim, né? Uma coisa para dar uma distração nela, para ela não ficar sozinha aqui também, né? Porque eu não, eu tenho uma irmã, né? Mas a minha irmã não mora aqui. E eu também jogando moro longe, né? E aí a minha mãe não ia ficar sozinha porque já tinha 3 gatos e um cachorro, né? Mas a gente resolveu assim realizar esse sonho dela nesse período, então ela chegou assim num momento muito importante, a Madalena, o nome dela. Madalena. E eles se dão bem? Os gatos, cachorro e a Não, cabra? nossa, a cachorra, assim, de vez em quando vai brincar, assim, aí ela vai brincar de dar cabeçada no cachorro, mas os gatos nem tchum, nem finge que nem existe ela. É bem É. tranquilo. Gato geralmente é mais tranquilão mesmo, né? É, eles ficam na deles, entendeu? Se eles não querem contato, é só não estar perto, eles ficam aqui dentro de casa, ela fica lá fora e tá tudo certo. Vamos lá, você tem ainda aqui 2, 3 e 6. 6, então. Qual tipo de bola você gosta de levantar melhor? Assim, qual a jogada mais. E também qual a jogada mais difícil de marcar, né? Que tipo de bola você gosta de levantar para as suas companheiras e qual aquela que você considera mais difícil de marcar quando você está subindo para ajudar na marcação lá na rede? A que eu acho mais difícil é chutada da central, porque eu não sou uma levantadora muito alta. Então já é eu já tenho mais dificuldade, porque eu não posso ficar muito para dentro, senão eu É. deixo a ponteira sozinha, e eu não posso ficar muito na antena, senão a central ataca sozinha também. Então acho que para mim a mais difícil é a chutada. Quanto de E altura aqui você eu, dá, hein? eu tenho 1,75. Uhum. E, é- e a que eu acho mais, a que eu mais gosto de levantar assim, eu acho que é chute central e A que você acelerada não na gosta de saída. defender, é a que você mais gosta de jogar, né? Isso, exato. É chute com central e é rápida na saída. Isso eu acho que é o que eu mais Ah, gosto. e aquele pontinho de segunda, às vezes vai também, não? Ah, sem, a gente tenta, né? A gente está sempre tentando ali, sempre que tem oportunidade, a gente tenta. Tá bom. 2 ou 3 agora? 3. Ah, não, peraí. Ah, e Não, falta faltou outra, a, né? A a outra, outra, verdade. beleza. Como é conviver tanto tempo, né? Pelo menos uma temporada inteira, com o mesmo grupo de pessoas, gerindo vaidades, costumes e etc. Como que é esse convívio com pessoas de culturas diferentes, principalmente É. agora, né? Que você está no Brasil, já tem cultura diferente, mas dentro do país, às vezes, um ou outro Sim, fora. sim. Agora não. Para você é tudo novo. Como é que é conviver com isso tudo? Vaidade, É, costume, manias, etc. e aqui no Brasil ainda tem a questão de que a gente fala a mesma língua, né? Então a gente consegue se acertar ali, às vezes, na base da conversa. Mas, assim, eu me considero uma pessoa que eu sou muito fácil de me adaptar, né? Então eu sou muito tranquila, não tive nenhum problema, assim, de adaptação. E essa questão dos costumes, a gente, no primeiro momento, assim, nos 2 primeiros meses, a gente toma um choque, assim, né? Porque algumas coisas são mais diferentes. Por exemplo, eu falei que eu sou muito elétrica, né? Muito enérgica, não sei o quê. E o pessoal lá fora já é um pouco mais frio, mais seco. Então as meninas são um pouco mais calmas, mais tranquilas. Então esse choque, assim, sabe, de eu querer alguém comigo, assim. Tinha mais uma brasileira comigo também, né? Então era tipo, nós duas loucas gritando, tá aquele fogo latino e as meninas lá, tipo, meio que olhando, assim, estranharam um pouco, Essas né? doidas aí fazendo, o que essas doidas estão fazendo? Ah, exatamente, mas foi bem tranquilo. E ela, depois de um tempo, assim, os 2 primeiros meses a gente toma um baquezinho maior, mas depois é bem tranquilo, foi bem de boa. E acho que a base é você saber lidar com isso, ter que respeitar, né? Porque não tem o que você fazer, são culturas diferentes, são tradições diferentes, é um voleibol diferente, né? Então
acho que você tem que fazer é tentar se adaptar ao máximo que der ali do seu estilo com o restante das meninas para poder gerar um ambiente bom de trabalho, né? Porque você vai ficar 8 meses convivendo com as mesmas pessoas todo dia. E tem gente que você às vezes não, se dá melhor com umas e com outras, mas isso é normal. Acho que num grupo grande assim é normal você ter um pouco mais de afinidade com umas pessoas que com outras, mas que sempre tenha o respeito assim, sempre como base de tudo, e você saber se adequar a algumas coisas, tá? Assim como eu me adequo ao jeito delas, elas também entenderem o meu jeito, né, que é diferente, e assim a gente vai levando na harmonia aí durante a temporada. E lá você mora sozinho ou mora com alguma colega? Eu morava com essa brasileira que estava comigo. A gente dividiu o apartamento lá. Ah, sim. Menos mal, né? Eu sou dividir É, com e uma era mais. outra Não, nacionalidade. ir com uma brasileira junto já ajudou muito em relação a isso também, né? Porque era a primeira temporada dela fora também, então a gente meio que passou por essa Ah, mudança, né? Juntas, acho que se fosse sozinha ia ser com certeza um pouco mais difícil. Então eu cheguei lá já não me sentia tão sozinha, porque já tinha uma menina com quem eu já ficava, assim, mas conversando e tal, que também era brasileira. E aí depois, aos pouquinhos, a gente foi mais interagindo com as meninas e tudo mais, e foi bem legal. 2 ou 3 agora, vamos lá. 3, eu tinha falado, 3. 3. Isso. Vamos lá para o meio da rede. Como administrar as escolhas de jogadas durante a partida? Cara, é difícil, né? Essa posição nossa aí é uma posição meio ingrata, né? Pô, todo mundo tem que estar de bem com você, tá? Se você estiver de mal com alguém, vai receber menos bola. Você que Se me decide. irritou durante o jogo, esquece. Não te der um chocolatezinho, alguma coisa que tu gosta depois, não vai ganhar bola. Exatamente. Eu sempre falava isso com a minha amiga, com a brasileira que tava comigo, eu sempre falava, ó, você fica tranquila, porque senão no jogo você que vai se dar mal. Qual é o nome dessa brasileira? Lenara. Ah, ela jogava Lenara. de qual posição? Joga em Ela qual era posição? central. Ah, sim. Isso. E aí, como é que você escolhe isso? Como é que você define? Eu acho que varia muito do momento, assim, do jogo, né? Porque eu acho que o legal do voleibol, né, é essa dinâmica que é. Porque não é uma receita de bolo, que as coisas são sempre iguais, que às vezes a mesma jogada sempre funciona. Então, eu gosto dessa dinâmica, assim, de uma hora você tem que fazer isso, depois você tem que pensar, não, isso não tá dando certo, tem que fazer isso. Também não tá dando certo. Eu acho que é uma coisa importante que tem que ter o diálogo, principalmente com o técnico, né, nesse momento de você saber a melhor posição, porque às vezes você de dentro você não consegue enxergar da melhor forma e ele que está de fora consegue enxergar essa situação um pouco melhor. Então, acho que você ter essa troca com o técnico é muito importante. E acho que é você saber fazer as melhores escolhas que o cenário pede, né? Você ter aquele momento, às vezes, você tá meio perdido no jogo, que você para, fica mais nervoso, assim, você para, respira fundo, observa o que você pode fazer de melhor aqui. E eu acho que isso flui, sabe? Eu particularmente gosto muito de ser levantadora porque eu gosto dessa coisa de tomada de decisão, sabe? É uma coisa de ter essa responsabilidade. Eu gosto de ter essa responsabilidade para mim, sabe? Então eu tento sempre fazer isso da melhor forma que eu puder para ajudar o time, sempre. Show de bola. Como administrar a vida social durante a intensidade da temporada? É isso Ou aí, você às vezes para a a tua gente vida social peca por um 8 pouco, né? meses? Não, daí é difícil, né? Às vezes a gente até quer, né? Porque a gente treina, se mata de treinar, de jogar, chega no dia livre, você só quer ficar deitado na cama. Mas aí, por Descansando. exemplo, eu tava fora, aí eu pensava, não, gente, eu tenho que sair, eu tenho que conhecer outros lugares, né? Eu tenho que aproveitar a oportunidade que eu tô aqui de viver outras coisas e tudo mais. É um pouco difícil isso, acho que às vezes é um lado, assim, do nosso atleta que a gente até peca um pouco, né, de não conseguir aproveitar tanto. Mas eu tento sempre que tenho, a maioria das vezes, né? A gente tenta pegar um tempinho livre para conseguir sair com os amigos, dar uma esparecida, ir para algum lugar novo. Acho que é importante a gente ter esse momento também, não só ficar tipo de casa para quadra, da quadra para casa, de casa para quadra, da quadra para casa. Acho que é importante a gente ter esse momento de esvaziar a cabeça e estar num momento mais tranquilo, mais social, sem falar de voleibol também. Você consegue? Dependendo da sua companhia, É tu não vai conseguir, difícil, né? não. Porque
É incrível, né? Todo lugar que a gente vai, eu pelo menos que a gente vai, sempre a gente volta no assunto voleibol, assim, não tem, por mais que nem seja pessoas do meio do esporte, mas sabe que você é do Aham. esporte, aí começa a puxar um assunto, aí fala disso, o jogo tal, o que que você acha disso, não sei o quê, então não dá pra desligar 100% do voleibol nunca, né? Vamos lá, então, agora para Vamos, última pergunta, número 2, posição número vamos. 2, você deixou por último, não sei por quê, gente. É, Pra a sair saída da depois rede direto pro ali. saque, entendeu? Sair da rede direto pro saque. Ah, sim, sim, tá. Já pensou em mudar de posição? Qual seria e por quê? Não, foi o que eu falei aqui agora há pouco, né? Quando eu era É, mais nova, eu queria ser atacante, né? Eu lembro que eu via a Sheila jogando e eu achava aquilo o máximo. Eu falava, nossa, quero jogar igual a ela, quero ser igual a ela, fazer pontos. Só que eu lembro que quando eu conheci esse meu técnico, que eu fui federada, ele olhou, ele me viu treinando assim, atacando, ele viu a minha altura, ele falou assim: acho que não vai não dar dá, né? certo isso não. Vamos tentar mudar aqui, vamos tentar ir para levantadora. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não me vejo jogando de outra posição. Acho que eu amo ser levantadora, foi o que eu falei, né? Eu gosto de ter essa responsabilidade que o levantador tem, de ser essa cabeça do time, né? Acho que é uma posição muito importante e que eu gosto disso, então acho que não mudar. Acho não, né? Certeza, não mudaria de posição. Sou muito feliz sendo levantadora. Acho que me encontro assim nessa posição, sabe? Não está na minha pergunta aqui, não, vai ser a outra que eu vou te fazer, mas Sim. não sei se eu te fiz essa pergunta naquela época, 2, 3 anos atrás. Você já pensou se naturalizar para jogar por outro país? Assim, eu indo para fora agora, né? Não descarto, né, essa possibilidade, né? Mas acho que é um papo assim para daqui a uns anos, porque acho que para você conseguir se naturalizar, você tem que morar pelo menos há 3 anos no mesmo país para você conseguir a cidadania depois a naturalização, então é um processo um pouco longo. Mas assim, não descarto essa possibilidade, assim. Acho que se cogitar, se aparecer, se eu achar que for uma coisa boa para mim, eu não acho que não tem porquê não, sabe? Por Eu mais já que seja, evoluí nessa questão de. é, por mais que jogar assim, né, pensar, jogar na seleção brasileira, eu acho que o sonho de todas as atletas que jogam É, profissionalmente é um nível assim, sabe? Mas acho que também não descartaria, sabe, jogar fora por algum outro país, me Eu naturalizar. já evoluí nessa questão, já evoluí. Antigamente eu achava um absurdo atletas jogarem por outro país, eu não aceitava, mas hoje em dia não depende só do atleta, infelizmente, né? Entende. É Depende tipo, também. muitas outras coisas que são envolvidas. Então não é só a vontade do atleta. Se fosse, com certeza, acho que Né? ninguém iria escolher, né? Se fosse por opção apenas do atleta, se quer jogar pela seleção brasileira ou por outro país. Todo mundo ia escolher jogar pela seleção brasileira, né? Mas o cenário muda muito, né? Hoje em dia o cenário é muito diferente, então a porta ali para a seleção brasileira é muito pequena, né? Então, às vezes, acho que você vê de uma outra forma de você ter essa noção de que talvez ir para você jogar para uma outra seleção também possa ser bom, acho que não tem por que não, sabe? E essa porta é pequena para jogador, para treinador, para que você vê o Para Zé todo Roberto está lá há mundo. anos, né? Na masculina que Exatamente. mudou recentemente, mas já voltou o Bernardo. Então, assim, é É, complicado mesmo. Mas a é sempre última. assim a mesma galera que tá ali, né? Então é É, um caminho assim bem apertado, né? teve até uma nova convocação agora para a Liga das Nações que tiveram algumas atletas novas, né? Mas tem uma base ali que não sai. Sim, não sai. Vamos lá, mas a última pergunta seria essa aqui, ó, dentro da posição aqui. Se não fosse a de vôlei, o que você seria e o que pretende fazer pós-carreira como atleta? Daqui a 15, 20 anos. Falou É, 10, mas eu estou botando mais. pode botar um pouquinho mais aí, se Deus quiser. Eu, quando era mais nova, assim, né? Antes de eu querer ser profissional, eu queria fazer faculdade de nutrição, né? Isso aí é uma área que eu sempre me interessei. Até comecei um curso de nutrição antes de eu decidir ser realmente profissional. Fiz 2 semestres de nutrição. E é uma área que eu gosto muito, essa área da saúde, assim, né? Uma coisa que eu
que eu gosto muito, que eu tenho muito interesse. Até hoje eu pego, vou ler sobre, é uma coisa que tá no meu dia a dia também, né? Eu querer me cuidar, saber o que é melhor pro meu corpo, sabe? Então eu me interesso muito nessa área. Então acho que se eu não fosse a jogadora de vôlei, eu ia querer ser nutricionista. E hoje em dia eu penso que, infelizmente, não tem como eu fazer uma faculdade de nutrição e ser atleta ao mesmo tempo, porque não tem como eu fazer uma faculdade de nutrição 100% à distância, né? A área da saúde, você não acha um curso 100% à distância. É. E aí, essa parte de você conseguir, você estar presencial me trava um pouco, né? Então, é uma coisa que eu tenho que deixar de lado. Mas o que eu penso é, inclusive, eu vou começar esse ano um curso numa área assim de gestão ou de administração, né? E o que eu penso daqui a uns anos é poder conseguir, sei lá, abrir alguma CT, alguma escolinha nessa parte de vôlei, de esporte, que eu converso sobre isso com meu namorado, inclusive, né? Que a gente tem essa pretensão junto da gente ter alguma coisa junto, alguma empresa, algo relacionado a isso, ao esporte, porque ele joga handball, né? Então ele também tá nessa área, então a gente tem esse caminho aí, talvez, dessa parte de gestão, administração, mas sempre envolvido no esporte, assim, acho que é uma parte, assim, que eu sempre quero ter da minha vida, independente se eu estiver jogando profissionalmente, depois que eu me aposentar, eu quero estar ainda nesse meio, que eu acho que tudo que combina assim comigo é uma parte que eu gosto muito, então eu pretendo não largar essa parte do esporte, assim. Ah, legal, bacana. Gente, então é isso. Estou chegando ao final aqui da minha resenha com a Laura. Nenhuma pergunta machucou, doeu, não, né, Laura? Foi tranquilo. Não, foi tranquilo. Tava nervosa, mas foi tranquilo, foi de boa. Você foi legal, você foi legal. Tá vendo? Foi tipo pra lei que eu sou bom, sou gente boa. É Então, isso. pessoal, eu peço que vocês aproveitem aqui, sigam o canal RA Esportes, onde a gente aqui nesse canal conversa sobre diversos esportes, sobre vôlei, como você está ouvindo agora, a gente fala sobre a NBA, lá sobre basquete americano, a gente fala sobre tênis, a gente fala sobre futebol, sobre Fórmula 1, são os 5 pilares aqui do nosso canal. Cadê minha mão? 5 aqui. Isso. 5 pilares desse nosso canal aqui. Peço que vocês sigam o canal, compartilhem essa resenha aqui depois também para o pessoal. Se inscreva lá no Instagram, @_Canedo_Laura, @_Canedo_Laura, @Robson SS Abreu também, para você saber tudo que a gente vai fazer aqui. Então, tudo que acontece aqui no YouTube, antes você vê lá no Insta, para você ficar sabendo lá, e aqui você vê o que rola, o que acontece. Laura, muito obrigado, tá, pelo tempo de novo, muito maneiro estar sempre com você. Te Eu que agradeço agradeço. grandemente aí por ter aceitado bater esse papo. Ai, obrigada, Robson. Eu que agradeço. Sempre bom aqui bater um papinho com você. Sempre que quiser, eu vou sempre conseguir um tempinho aí pra gente conseguir trocar esse papo. Eu acho muito legal também. Me sinto muito à vontade aqui falando com você. E é isso. Sempre que te precisar, estiver disponível aí, pode falar comigo que a gente marca outra resenha aí. Show de bola. A Madalena não apareceu, né? Mas tudo bem. Não, Outro ela dia tá a lá gente mostra a fora. Madalena. Ela tá lá fora. E acho que Pessoal, ela vai tá lá na rede quietinha, porque ela nem social da gritou Laura. aqui. Vai lá no Instagram da Laura que vocês vão ver a Madalena e todos os Pode, se outros vocês seguirem lá, bichinhos de vão ver estimação, a animalzinhos de Madalena. Tá lá estimação. nos destaques do Insta, tem um destaque dela lá. Pode ir lá. Muito educadinha, né? Tudo muito direitinho, Tranquila. adestrada. Ai, ai. Valeu, galera. Obrigado aí pelo Valeu, tempo de vocês também estarem com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu fui. Fica aí, valeu. Laura. Vai embora, não. Fui.